É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Eu estava falando um pouco, Vinícius, das demandas, né? Com certeza, o Vinícius tem ouvido bastante. Mas, Vinícius, a minha rua é isso, a minha rua é aquilo. Eu sei porque eu também escuto, né? Aliás, todo dia aqui, que o Gilberto é um dos caras mais chatos do mundo, que na rua dele lá está com problema. O Vinícius também ouve bastante do Gilberto. Mas esse tipo de demanda tem que ser levada mesmo, né, Vinícius? Nem sempre o poder público está tendo a oportunidade de estar lá nas comunidades, estar nas ruas, nos lugares. E a gente, como você falou, passou por um processo de simplesmente omissão. O poder público se omitiu de cuidar desses lugares. E teve lugar que depreciou mesmo, gente, destruiu, infelizmente, né? E começa com as pessoas. Você pega a Secretaria de Obras e Serviço Público. Hoje a gente tem ali os servidores, todas as pessoas que compõem as equipes, não tem equipamento de EPI, de proteção pessoal. Vamos começar com as pessoas, né? Os salários atrasados, sem um reajuste salarial. Quer dizer, as pessoas estavam ali sem condições de trabalho. Sem condições de produzir. Sim, então a gente começa a fortalecer essas estruturas, né? Tivemos ali um pequeno excessozinho de arrecadação de royalties, e com esse excesso compramos lâmpadas, relés, fotocélula, começamos a comprar alguns equipamentos de proteção também para os trabalhadores, ferramentas, equipamentos. Para o início do ano a gente vai investir em 2 pequenos equipamentos que fazem a capina automática, fazem varrição automática e fresam também, raspam o asfalto. Porque a gente vê várias ruas na cidade, a gente pega aqui Carmela Dutra, a Prefeito Sebastião Teixeira, aquela rua que vai da VM lá no alto até, passa ali por Araras e vai sair no bairro de São Pedro. Então tem ruas que você tem que raspar ela toda e fazer a pavimentação de novo. A gente sabe, o que está chegando agora de asfalto para uma operação tapa-buraco é muito pouco, de uma cidade que nós assumimos totalmente esburacada. Totalmente. Bairros, né? E hoje a gente depende de quem? Do Estado, do DER, para nos ceder asfalto. E aí o mau tempo também atrapalha bastante, porque você não faz essa operação com chuva, e você fica ali rendido a um órgão estadual que às vezes cede, às vezes não cede, enfim. Então, o que a gente está fazendo? Com esse excesso de arrecadação de royalties, eu estou comprando emulsão asfáltica, brita, e vamos colocar a nossa usina de asfalto, que nós temos lá no aterro sanitário, né? Temos uma usina. Então, o que a gente quer é se tornar autossuficiente na produção de asfalto, tendo equipamentos corretos e adequados para fazer a operação, e, a partir disso, fazer a manutenção de todas as vias. A gente sabe que isso é necessário. O que está se fazendo agora é pintar ali os meio-fios, os postos, o ponto de ônibus, aquele guarda-corpo da curva do sabão, enfim, fazendo praças, né, bancos, fazendo benfeitorias com a pouca estrutura que se tem, e já estamos criando condições para que em 2019 a gente tenha equipe, ferramentas, insumos e equipamentos para fazer amplamente a atenção a esses serviços. E começaremos um ano muito melhor, Anderson. Isso que também é muito importante. Eu acabei de quitar ontem o 13º, e aí aproveito o espaço para explicar um pouquinho isso, né? Na educação, Secretaria de Educação, no dia 5, no dia do vencimento do salário, nós quitamos o pagamento de novembro, com recursos do Fundeb. E aí é receita vinculada, carimbada, né? E no dia 5 pagamos ali R$ 1.800 para as demais secretarias e para todos os aposentados. Sim. E isso, com esse recurso, a gente conseguiu quitar em torno de 1.300 pessoas. E agora, ontem, no dia 11, a gente integralizou o 13º. O que vai acontecer agora até o final do mês? Algo que seria improvável. Improvável. Quitar a folha de novembro. Vamos quitar a folha de novembro. Isso não acontece faz anos. Muito tempo. Né? E vamos virar 18 para 19 sem folha pendente. Olha o alívio que vai trazer isso para o orçamento de 19. E aí a gente começa a organizar a cidade. E em janeiro eu vou conseguir dar fazer uma revisão anual de valor do salário dos servidores, e dando um ganho real ali de 5,1%. Está falando de reajuste. Há quanto tempo não tem reajuste? Já vamos conseguir dar um reajuste. É o ideal,
isso é o valor do gatilho do PCCS, da quinta e da sexta parcela? Não. Mas esse PCCS foi inviável. Foi inviável. Ele acabou trazendo um desequilíbrio na relação. Foi aprovado em circunstâncias políticas absolutamente diversas do interesse público, né? E causou um desequilíbrio. Claro, então, certeza. o que a gente está falando para o servidor é o seguinte, olha, vamos quitar 13º de novembro agora em dezembro, e isso a gente está falando de quase 40 milhões na economia, que a gente está injetando no final do ano. Isso é importante para o comércio, para as atividades, para as famílias, para os servidores. Como é que foi o Natal, a ceia no ano passado? Sem pagamento, sem uma previsão, sem atenção. Hoje não, a gente vai conseguir oferecer um final de ano melhor. E vamos entrar em 19 com um ano certinho. Esse ano a gente está pagando 16 folhas de pagamento em um ano, o que seria improvável. Então, são vitórias que nós temos que comunicar, que agradecer muito a Deus, né, por nos possibilitar estar à frente do município nesse momento difícil, por nos capacitar, por nos proteger. Né? Eu peço todo dia, Anderson, peço assim, Deus, que eu seja justo, que eu seja firme, que eu seja carinhoso, que eu seja manso, me dá sabedoria para poder conduzir o município. Eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, Anderson. Inclusive, eu estou devolvendo meu salário e muitos me chamam de maluco por isso. Mas eu estou fazendo isso por uma paixão que eu tenho. Eu amo Teresópolis. Você sabe disso, eu sempre defendi Teresópolis. Sempre defendi. E eu acredito sim que uma boa gestão pública pode contribuir para um coletivo muito melhor, gerando um ambiente de oportunidade e cada um na sua atividade profissional, autônoma ou empresarial vai ter mais condições de se realizar. Essa é a equação que a gente está propondo. E o município vai acontecer, na verdade é essa, né, gente? Não existe uma vara mágica que ele vai bater ali e vai transformar o município. A transformação que o município quer, ela tem que partir do próprio município. É o cidadão, é o empresário. Agora, claro, tem que ter condições, e é isso que a gente está vendo acontecer na cidade. A gente tem visto muitos mecanismos de reconhecimento dessa credibilidade, né? Seja a aproximação de entidades como a Firjan, né, que está aí oferecendo ferramentas para a cidade, oferecendo instrumentos para a sociedade, para o empresariado. Vamos capacitar mais de 1.000 jovens e adultos com o projeto da Firjan, que assinamos o convênio essa semana, né? Na segunda-feira lá. Né, exatamente. E sem assim, né, nenhuma medo de errar, é possível dizer que Teresópolis hoje vive assim um dos ambientes de credibilidade mais relevantes das últimas décadas. Eu já estive em Brasília e quando falava que era de Teresópolis, as pessoas, aquela cidade lá onde o prefeito foi preso, o corrupto era isso, que teve aquele esquema do banheiro, é isso que a gente ouvia de Teresópolis nas instâncias. E, gente, não adianta falar, mas não precisa depender de Brasília, não precisa depender de Estado. Vai ter que depender, os municípios hoje são altamente dependentes de recursos de Brasília e do Estado do Rio de Janeiro. Tem que ter, agora, para você conseguir esses recursos, tem que ter credibilidade, não adianta. Verdade. E a gente percebe hoje que esse movimento inverso está acontecendo. Né? Isso que você está falando é profundo e verdadeiro. Nesses 5 meses de trabalho, nós conseguimos limpar o nome de Teresópolis, nós tiramos Teresópolis do CALC, que é o Serasa, né, do segmento público, limpamos o CALC. Ou seja, sem essa possibilidade, o município não receberia transferências nenhuma. Nada, programas do governo federal, nenhum nada, tipo de transferência. Zero. Conseguimos colocar os salários em dia, conseguimos desbloquear os precatórios, os sequestros. Essa vitória foi na semana passada, Anderson. Sim. Eu só vou te trazer uma passagem. Terça-feira passada, nós acordamos, fomos para a prefeitura e na conta zero da prefeitura tinham R$459. A conta da prefeitura. Ou seja, aquela conta, é como se fosse a conta corrente da prefeitura. Exatamente. Né? Da pessoa jurídica da prefeitura. Não tem pessoa jurídica, mas da prefeitura. E foi o dia que eu faço a reunião semanal com os secretários, que a gente tem essa aproximação, esse momento nosso, de eu passar para eles a visão macro, para onde temos que caminhar, quais são os desafios, ou questões que precisam ser ajustadas. E mesmo com aquele cenário caótico financeiro, eu acabei a reunião de secretário e fui fazer uma reunião de arrecadação.
O município precisa melhorar a sua capacidade de arrecadar sem aumentar impostos, né? Profissionalizando, melhorando a fiscalização, criando outras fontes que já são de direito, né? Criando, isso pode fazer de diversas formas. Você tem concessões onerosas, enfim, tem várias formas do município se reinventar. E isso é necessário, porque precatórios são 179 milhões de dívida. HCT chega aos seus 40 milhões com o hospital. O Hospital São José chega aos seus 15 milhões. Merenda, quer dizer, temos aí uma conta a ser paga. Passivo alto. E a nossa gestão vai pagar essa conta, né? E aí, quando a gente consegue desbloquear, vamos voltar para os precatórios, só para explicar o que é precatório, né? Precatórios são aqueles restos a pagar, são serviços e produtos que foram entregues ao município que o município não pagou. Isso foi judicializado e virou uma ordem de pagamento. E agora fica na mão do TJ, do Tribunal de Justiça, e ele deu uma determinação, sequestra o fundo de participação do município, que é uma verba ali de transferência, né? E eles sequestram esse valor para poder quitar o que o município não pagou no passado. Isso desde o ano 2000. Tem o precatório da Praça Olímpica, por exemplo. Década de 50. 1951, que é dessa altura, que é o processo, o tamanho do processo. Enfim, desde que nós assumimos a gestão, nós já fomos ao TJ mais de 6 vezes, negociar, levar um acordo, levar uma proposta de parcelamento, explicando que isso estava sufocando o município, estava colocando em risco vidas, porque você fica sem recurso para financiar a saúde, os programas do desenvolvimento social, a capacidade de honrar com os salários. E aí, depois de 5 meses, na semana passada, nós conseguimos, junto ao presidente do tribunal e a um desembargador do tribunal, um acesso direto ao setor de precatórios, e aí a conversa foi diferente, porque foi ali uma vontade do presidente do tribunal de reconhecer que a cidade precisa ser oportunizada, precisa se flexibilizar esse pagamento, porque a nossa proposta não é não devo, não queremos pagar, não é isso. Não é instituir o calote, né? Preciso que se entenda isso. Sim, nós queremos pagar. Até porque senão vai virar um problema maior ainda, né? Que se deixar de pagar vai aumentar. Claro, né? Mas o que nós estávamos querendo é uma oportunidade de flexibilização, de poder pagar de acordo com a possibilidade de hoje. Verdade. E aí conseguimos essa vitória, o FPM e o ICMS, que já estava sendo sequestrado também. Anderson, para ter noção, na semana passada a gente já tinha uma previsão de quase 8 milhões de sequestro em apenas um mês. Nossa. E nós conseguimos reverter essa situação. E aí, daquela terça-feira, de 400 e poucos reais na conta, na sexta-feira a gente já tinha quase 5 milhões e na segunda 8 milhões. E conseguimos também, através de uma lei que permite fazer a desvinculação de receitas, desvincular parte dos royalties, e toda essa desvinculação foram 5 milhões e 700, nós pegamos esse recurso e investimos em folha de pagamento. Então, quando a gente percebe que a gente desbloqueia um sequestro, que consegue ali protocolar um parcelamento de dívida, a gente começa a poder se planejar, se organizar financeiramente. E aí a gente sabe exatamente o que tem que pagar, porque o que estava acontecendo hoje era sequestro de um recurso que a gente não sabia quanto vinha. E chegou a esse ponto justamente por essa falta de planejamento. Né? Não se pensou nessa dívida, não se pensou nesse passivo, foi se empurrando com a barriga e a gente chegou a esse estado que a gente está hoje, né? Exato. Bom, conseguimos recurso para pagar a folha, conseguimos a previsibilidade de se planejar os pagamentos para 19, fizemos um bom acordo para o município, porque no ritmo que estava, em 19 nós teríamos que pagar 104 milhões de precatório. Com esse acordo nós levamos isso para 36 milhões, ainda será um esforço muito grande, o município precisa se modernizar, melhorar a arrecadação, enxugar despesas, mas em um determinado momento estruturar e fazer contratações. Porque às vezes se discute, não, mas e os cargos comissionados? Cara, se a gente tirar os cargos comissionados, os potes e os estagiários, os servidores não dão conta. Então, o que Até porque há quantos anos a gente está sem concurso público? Nesse tempo todo, muita gente se aposentou, muita gente precisou de licença. São 15 aposentadorias por mês, 15. Então
no ano entre 150 e 180 aposentadorias. Jeito, né? Então, quer dizer, a gente está buscando agora um novo equilíbrio, com um novo momento, a gente tendo um orçamento que nós mandamos para a Câmara, né, com um reajuste de 7,25%, referente a 18. A gente colocou ali a projeção da inflação e do PIB pelo Banco Central, então projetamos 7,25%, e além disso mandamos um orçamento deficitário. E por que deficitário? Não tem que ter o equilíbrio entre receita e despesa, mas e as nossas dívidas? E o passado? E o passado? E aí nós colocamos ali 104 milhões. Aliás, vou até fazer um adendo aqui que o Fred, em uma das entrevistas, ele falou, mas o Vinícius mandou eu colocar esse passeio, o que eu vou fazer? Ele é maluco. Tem que colocar, né? Não dá para tapar o sol com a peneira, até porque a gente já chegou nesse momento justamente por isso. Isso, né, é transparência. Tem que ter. Anderson, isso é transparência. Porque o fornecedor, o mercado, a estrutura de pessoas... Precisa entender a dificuldade que está vivendo. Precisa entender. Claro. E essa transparência, colocar todas as cartas na mesa, isso traz credibilidade para a gestão. Claro. Porque você não, aquelas coisas que você só fala em reunião, né, que você, quer dizer, não está declarado, não está no portal da transparência, isso tem que acabar. Então nós tivemos a coragem de apresentar um orçamento deficitário, a Câmara entendeu esse movimento e vai, se Deus quiser, aprovar amanhã na sua última sessão. E aí, só para fechar os precatórios, uma vez que a gente faz o desbloqueio do FPM e do ICMS, o município, mais do que de ser desbloqueado, ele começa a ter crédito. Credibilidade. Porque o FPM e o ICMS são utilizados pelas instituições financeiras como balizador de operação de empréstimo. Para tomada de dinheiro no mercado. Então a gente limpou o nome, vamos passar o ano com as folhas quitadas, voltamos a ter crédito e, mais do que isso, credibilidade. Né? E aquele discurso, e aí eu falo com o coração motivado, empolgado. Não faltava dinheiro. Não faltava dinheiro, faltava gestão. Isso é verdade. E essa gestão, Anderson, a gente está fazendo de uma maneira natural. Primeiro, contratamos secretários técnicos, pessoas capacitadas para estarem à frente das estruturas, líderes. E líderes apaixonados. Líderes que têm realmente ali na parte da educação, na saúde, desenvolvimento social, têm paixão pelaquela profissão. E paixão não dá para ensinar, Anderson. Não tem curso para paixão. Não se compra na drogaria, não tem jeito. Ou a pessoa tem ou não tem. E essa paixão é a amálgama, é aquilo que une, é aquilo que conecta a técnica à necessidade. Motiva, mobiliza. É o que motiva, é o que vai te trazer para a solução. Né? Então, assim, hoje eu tenho um time de secretários unidos. E essa é uma das grandes forças que nós temos na nossa gestão, a união, o diálogo, capacitados, apaixonados e se emocionam comigo a todo tempo. Porque falam assim, Vinícius, porque nós fizemos um equilíbrio nessa composição de secretários. Eu tenho pessoas jovens, em torno dos seus 30 anos, eu tenho pessoas mais experientes em idade, eu tenho servidores. Então eu fiz ali, 1/3 do nosso secretariado é mulher. Então nós criamos um equilíbrio que trouxe uma diferença, nós temos ali várias... o brainstorm é mais... gerações, entendimentos... Você tem vários olhares diferentes, vários entendimentos. E essa multiplicidade de perfis dentro da estrutura tem nos fazido ter mais força e mais assertividade nas ações. Legal, muito bacana. Bom, você sabe que a gente deveria ficar aqui o programa inteiro falando, né? Mas o prefeito tem compromissos ainda, né? Eu queria aproveitar para pedir desculpas às pessoas, né? Ontem eu fiz o convite para que vocês mandassem perguntas, não deu, né? Como eu falei, mais de 5.000 participações, não ia dar para a gente compilar tudo isso aqui e passar para o prefeito, mas eu tenho certeza absoluta que muitas das palavras aí do prefeito foram diretamente no teu questionamento, diretamente na área que você estava com alguma dúvida, e agradecer também, né? Aproveitar para agradecer a tua confiança, a tua credibilidade, né? As nossas redes sociais aí estão se mostrando realmente muito importantes. Vinícius, parabéns, cara. Obrigado, amigo. Você sabe que aqui, né, no Grupo Diário e especialmente na minha pessoa, você vai ter sempre um apoiador, uma pessoa que acredita no teu trabalho, você sabe disso. E quero te parabenizar mesmo, né? A gente está na última semana do programa, a gente faz um recesso na sexta-feira, só volta no ano que vem. E foi muito importante para a gente ter a tua participação aqui nesse fim de ano,
Nesse momento em que a gente geralmente olha para trás, vê o que a gente fez, o que aconteceu, a gente sabe que 2018 foi um ano muito difícil para todo mundo praticamente, mas ter esse tipo de notícia, esse tipo de boa notícia, saber que pelo menos o nosso servidor vai estar nas ruas, consumindo, comprando seu presente, fazendo as suas compras de Natal, já é um incentivo para o comerciante, para o empresário, para quem presta serviço, para nós que estamos aqui na imprensa. Vai ser um momento de muito alívio e eu queria te parabenizar e parabenizando a você também, todo o teu secretariado. Muito obrigado. Meu amigo, agradeço, recebo de coração. É com muita gratidão que a gente consegue fechar um ano improvável, porque o que nós tínhamos na frente realmente era um deserto desafiador. Difícil. E com muito foco, com muita paixão, com muita abertura, com uma gestão moderna, inclusiva, participativa, fazendo com que as pessoas participassem das decisões e dos processos. A gente conseguiu já essas primeiras vitórias. A gente sabe que pagar salário é obrigação, mas isso não acontecia há anos na cidade. A gente sabe que reajuste salarial é obrigação, mas isso também não acontecia há anos e a gente vai conseguir agora em janeiro já. Vai começar o ano reajustando o salário e mostrando para o servidor e para a cidade como um todo que a página já virou. E isso é muito importante, porque nessa busca do aumento da autoestima, né, do sentimento de pertencimento, de ter orgulho da cidade, isso passa pelo Executivo Municipal. Isso passa por um sentimento, pelas pessoas entenderem alguns movimentos que vão fazer o lastro para que a gente consiga alcançar um resultado futuro esperado. E isso já está acontecendo, e isso eu agradeço muito a Deus. Tá? Eu trago Deus no meu coração todos os dias, busco aconselhamento, né? Não me coloco como dono da verdade, me coloco, na verdade, como um servidor, como uma pessoa simples, não mudei meus hábitos de vida, dirijo o meu carro, né? Tomo a minha cerveja, que não tem problema nenhum em fazer isso, faço compras no supermercado, vivo da maneira mais tranquila possível, porque para mim nada mudou. Quer dizer, o que mudou é a vontade e o amor que eu tenho pela cidade. E agora a gente tem a possibilidade de transformar esse sentimento em ação e isso vai trazer resultados para todos. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Obrigado, amigo, pela tua participação. Obrigado a você, de coração. Boa sorte para a gente em 2019. Amém. E a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco, como eu disse, assunto importantíssimo aqui também. Vamos falar de alienação parental. Um problema sério na nossa sociedade. Vamos ter aqui a presença do Dr. Tiago falando um pouco sobre esse problema e como os reflexos dele estão preocupando e muito as nossas autoridades. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.